Saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para o cafezinho. Bom dia, bom início de semana, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Aline, bom dia, claro, aos nossos queridos ouvintes. Excelente semana para todos nós. Começando, né, Sandra? Começando a semana e com a atenção voltada, Bruno, principalmente em relação à gripe aviária. O Brasil, né, está com alerta em relação a isso e uma preocupação internacional, né, principalmente com as exportações da carne e também do ovo. A gripe aviária está com foco numa granja no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura confirmou que a infecção pode afetar tanto aves silvestres quanto domésticas e as preocupações sobre o risco de contaminação, impacto na produção e nas exportações, Bruno. Pois é, Sandra, e detalhe, né, dessa vez há uma diferença que aconteceu lá atrás, quando nós tivemos essa experiência da gripe aviária, porque se trata de um caso de contaminação numa granja que segue ali todos os parâmetros de segurança, as dimensões de biossegurança, que a gente sabe que é a força do agro no sentido de ter ali todos os elementos necessários para você poder garantir a continuidade, acima de tudo, das exportações. Até a título de curiosidade para o nosso ouvinte, é importante lembrar que esses acordos comerciais do Brasil com os países, eles são variados, né? Nem todos os acordos são exatamente iguais. Então, um exemplo bem que saltou aos olhos nosso, né, do que aconteceu no final de semana. A China é um dos nossos maiores parceiros comerciais e um dos maiores compradores, consequentemente, dos ovos do Brasil, né? E aí o que acontece nesse caso? Com a China é suspenso tudo, porque o acordo com a China é um acordo mais antigo. Quando você compara com outros países, como é o caso, por exemplo, do Japão. O Japão depende 80% da compra do frango brasileiro, né? Então, 80% vai do Brasil, daqui para lá, né? E aí o que acontece? Já com o Japão, são outros tipos de acordo. Então, você faz ali uma restrição do consumo, obviamente, da venda desses lugares, que são lugares que estão tendo esse acompanhamento, essa análise mais ativa, no caso, a granja, a destinação disso tudo, mas você mantém a relação comercial com aquilo que está tudo ok do ponto de vista da produção, né? Outra medida que a gente viu também, né, Sandra, que chamou a atenção, aquela queima dos ovos, né? E aí muitos já começam a se preocupar, até na internet já começam algumas manifestações do tipo, poxa, se não passa assim para os seres humanos tão simplesmente ou de forma tão fácil, então por que queimar esses ovos, né? Impedir o consumo? Vamos lembrar que nesse caso nós estamos falando de ovos de incubação, ou seja, são aqueles ovos que não são utilizados para o consumo humano, mas eles são utilizados ali no processo para poder criar outras aves e assim por diante, né? Então acho que é preciso a gente sempre tomar muito cuidado nesse momento quando a gente tem uma notícia desse tamanho que gera um impacto, obviamente gera uma dúvida, né, do ponto de vista internacional. Vamos lembrar também que nos Estados Unidos e em outros países do norte, quando a gente teve recentemente, 2023, se não me falha a memória, os casos de gripe aviária que começaram a estourar, isso também impactou diretamente as economias desses lugares, né? E o controle, acima de tudo, da doença, ela é complicada, não é um processo tão simples assim. De novo, o Brasil tem recursos, a gente sabe que tem investimentos, né, altos nessa parte, porque o setor agro é um setor fundamental. Hoje nós vimos aí na composição da prévia do PIB que a agropecuária é o setor que mais cresceu, né, de alguma forma. Então isso nos coloca, sim, Sandra, Aline, queridos ouvintes, no estádio de alerta e preocupação para saber se é um foco específico, se é um foco isolado. Tem a granja ali mais próxima também que está sendo já vistoriada, a Montenegro, né, um município no Rio Grande do Sul. E eu penso que o Ministério, acima de tudo da Agricultura, tem que mesmo fazer essa busca mais ativa, ver eventualmente para onde esses ovos foram direcionados, destinados, ver também se não há outros casos de contaminação, porque a pior coisa nessa hora, Sandra, não é nem a detecção apenas da doença, que já é preocupante, né? Mas é, acima de tudo, as informações que vão sendo depois divulgadas e o impacto da credibilidade internacional em relação a esse setor, que é um setor importantíssimo aí para o Brasil, todos nós sabemos, né? E aí existe um receio em relação aos riscos, né, dessa gripe aviária para a saúde, o que foi minimizado aí pelo Ministério da Agricultura, né, já que não traria problemas para quem consome a carne de frango e também de ovos, né? Agora, os trabalhadores que tiveram contato com essas aves, né, tem todo um protocolo de isolamento, os testes também
foram levados para o laboratório em Campinas, que é a referência da América Latina exatamente para essa análise. Exato. Então, assim, esse pioneirismo tecnológico dentro desse ramo agro é uma referência muito importante para o Brasil. Isso não é novidade para ninguém também. A gente sabe, né, do quanto todo esse mapeamento, o sequenciamento do vírus, tudo isso é rápido, né? Acredito até que se for necessário, por exemplo, uma vacinação mais em massa, né, dessas aves ou algo nesse sentido para poder futuramente não ter essa dor de cabeça, penso que há pesquisa em curso, tem recursos também para isso, sobretudo, mas, claro, fica essa dúvida, fica essa preocupação. Você falou da questão dos trabalhadores que trabalham, né, diretamente ali com o manuseio das aves nas granjas, é uma preocupação também grande do ponto de vista de saúde, né, porque se não há essa transmissão tão grande, ou se ela há, é preciso fazer esse mapeamento, entender esse comportamento do vírus agora, nesse exato momento. Então, tudo é pesquisa, né, gente? Perceba que a ciência está na ponta. Você citou Campinas, que certamente é uma referência, mas acho que do ponto de vista econômico, do ponto de vista, né, das negociações, aí, da balança comercial do Brasil com esses países, né? Caso dos Estados Unidos, que compram bastante, China, Emirados Árabes, o próprio Japão, que eu já citei aqui, é importante a gente agir rapidamente, sim, sob pena de não ter dores de cabeça maiores lá na frente, né, Sandra? E, claro, verificar se isso está restrito a esse lugar mesmo, né? Sobre esse rastreamento, né, realizado em Campinas, é pelo Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, que fica aqui, né, tem maior nível de biossegurança do país, é referência realmente na América Latina na identificação de contaminações. E só a título de curiosidade, a análise nessas aves, Bruno, é feito como aquela análise que a gente faz o teste rápido de Covid, sabe? O SWAB? Sim. Aquele cotonetinho lá. Sim. É da mesma forma aí que é feita a coleta também para a análise nas aves. Mas com detalhe que nós estamos falando de milhões de aves, né, a nível de Brasil. Claro, não vai investigar todas as aves, pelo menos nesse momento, né? Não. Mas nós estamos dizendo que é uma população aí significativa também, né? De aves que precisam ser investigadas. Claro, primeiro vai nas granjas, ver as adjacências, ver se tem algum tipo de caso, talvez realizem algum tipo de amostra, né, próxima, para ver isso tudo. Tanto é que, até para poder queimar esses ovos, como aconteceu no final de semana, a importância, né, de você ter todo um sistema de rastreamento, todo um sistema de identificação. Nós tivemos mudanças recentes na legislação nacional, inclusive com certas informações vindo ovo a ovo, vamos dizer assim, né? Que acabam sendo até visíveis aí por parte de quem comercializa. Então, acho que é importante a gente avançar nesses protocolos. O Brasil, como é altamente dependente, principalmente das commodities aí como um todo, não pode brincar nesse tipo de coisa não, senão tem impactos econômicos significativos e, claro, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, todos eles têm que caminhar lado a lado aí nesse momento. E você falou de protocolo e realmente seguindo o protocolo internacional da Organização Mundial de Saúde Animal, né, para que tudo fique melhor esclarecido e não gere problemas econômicos mesmo para o nosso país. Até Bruno, porque, Sandra, são milhares de ovos por minuto. Uma vez eu vi uma entrevista aqui na CBN, inclusive, né, a nível nacional, falando justamente do consumo no Brasil. E é uma coisa, assim, significativa. São milhares de ovos por minuto consumidos no Brasil como um todo, né? Então realmente faz parte da dieta do brasileiro. Então precisa ficar de olho. E cá entre nós, né, gente? Já não tá barato o valor do produto, né? E aí, a depender de como isso repercute, pesa também economicamente no bolso das pessoas, né? Com certeza. Bruno, vamos dar uma olhada também nas informações regionais, principalmente hoje tem sessão na Câmara. Lucas Neri traz já uma prévia para a gente do que vai ser discutido logo mais. A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira, em definitivo, o projeto de lei complementar que cria 500 cargos efetivos de agentes de educação infantil. A proposta é do Executivo e tem como objetivo reforçar o quadro da Secretaria de Educação diante da ampliação da jornada escolar nas unidades da rede municipal. Segundo a Prefeitura, os novos profissionais vão atender a demanda crescente dos centros de educação infantil que funcionam em período integral. Além disso, a função deve substituir gradualmente os cargos de monitor infanto-juvenil que estão sendo extintos.
A medida também considera os impactos da pandemia no aprendizado e as determinações da Vara da Infância e Juventude para a ampliação de matrículas, além do plano de construção de novas escolas, que devem gerar cerca de 3.000 novas vagas. Os cargos só poderão ser preenchidos por concurso público, conforme determina a legislação vigente. O projeto é votado em segunda discussão e já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade. Outros projetos também estão na pauta, que começa às 18 horas no plenário da Câmara. Entre eles, a alteração do plano de carreira da Guarda Municipal e declarações de utilidade pública e denominações. De Campinas, Lucas Neri. Sem grandes novidades, Bruno, alguma avaliação dos pontos? Eu acho que principalmente a questão do cargo de agente educacional, né, Sandra? A gente tem acompanhado desde o começo do ano, na verdade, uma pressão muito grande, né, sobre o sistema educacional nos municípios, para que você tenha a recomposição, muitas das vezes, dos profissionais. Em alguns casos, eu tenho verificado até em outras prefeituras ajustes em relação às categorias, mudanças até em nomenclaturas, funções e etc. Mas no caso de Campinas específica, o que chama a atenção? A quantidade de agentes, que certamente aponta a necessidade do sistema educacional, né? Às vezes a gente foca tanto também nos professores, nos demais profissionais que são vitais para a educação, e os agentes certamente são, né? Porque sem esse suporte, sem essa atividade, sem esse trabalho no âmbito das escolas, fica muito mais dificultado, né? As atividades, fica tudo mais complicado. Então, acho que é um projeto importante, né? Do que eu vi ali, chequei já previamente também, acho que passa com tranquilidade, porque é uma pauta que acaba encontrando consenso entre os diversos segmentos representados na Câmara e aponta para a necessidade do Poder Executivo também realizar logo essas contratações e poder avançar via concurso, né? Então, acho que, sim, é uma necessidade importante, tem o seu impacto financeiro, mas é um investimento central aí para a educação como um todo. Bruno Silva, obrigada pela parceria, uma ótima semana para você e te esperamos amanhã no mesmo horário. Combinado, querida. Um grande abraço para você, para a Aline, para os nossos queridos ouvintes. Muito bonita a paisagem aí no fundo, né, da News Truck, que tá em Hortolândia hoje, né, Sandra? E tá linda a paisagem aqui. Faz bem, inclusive, viu? Não só o visual, faz bem para a alma. Tô de frente aqui para um lago também, né? Lindo. Com gansos, patos, né? O verde, né, traz uma sensação agradável, né? Calma demais, né? No meio de tanta selva de pedra nossa. Exato. No dia a dia, né? Faz bem demais. Legal, um abraço aí a todos os nossos queridos ouvintes também de Hortolândia e região, parabéns aí a todos, né? Obrigada. Até. CBN, a rádio que toca notícia.